sintonia com você. Meu nome é Liliane Bilix de Aguiar e hoje estou aqui com o Bruno Farias para conversar um pouquinho mais sobre sentimentos, sobre espiritualidade. Seja bem-vindo, Bruno. Eu sou o Bruno, sou astrólogo, tarólogo, mentor e dirigente de uma casa, uma sociedade espiritualista universalista, e com o maior prazer vou estar aqui contigo conversando sobre espiritualidade, mente, sentimento e o que mais der vontade de dizer. E muitos sorrisos. Com certeza. Então, Bruno, qual máscara emocional você percebe que as pessoas mais usam sem perceber? Olha, acho que a máscara da criança, a máscara da infância, né? É essa máscara que todo mundo tem, às vezes não sabe que tem, às vezes diz que não tem, mas tem. Que é a máscara que a gente acaba deixando atuar naqueles momentos que a gente se faz de vítima, em que a gente projeta as nossas emoções nos outros. E é uma máscara que é natural, comum, e a gente precisa ter consciência para, de alguma maneira, ter relações mais harmônicas, mais saudáveis. Essa é uma máscara que, com certeza, faz muito mal quando não se toma consciência. E eu arrisco dizer que essa é a grande causa de muito dos problemas de relacionamentos e sociais que a gente tem. E quando a gente tem problema de relacionamento e problema social, a gente também tem problema com dinheiro, problema no trabalho, problema na vida, problema de saúde. Então dá para dizer que essa máscara aí tem que cuidar. Sim. Tem que cuidar. E se tiver colada, tem que tirar. Isso aí. Concordo contigo. Você acredita que algumas pessoas se tornam personagens para serem aceitas? Com certeza, ainda mais no mundo de hoje, em que os acontecimentos externos e o parecer algo está muito intenso, muito forte com as redes sociais e com a questão do materialismo também, que está cada vez mais forte. Então a gente está cada vez mais, né, parecendo ser algo, querendo parecer algo, e de alguma maneira isso é um grande mal, é um grande problema social, né, que afasta as pessoas de si, e se afastando de si tu acaba também se afastando dos outros, né, porque a gente tenta se encaixar o tempo todo nas relações. E como eu disse anteriormente, porque essas máscaras se comunicam, você vai acabar tendo problema de relacionamento, de saúde, com dinheiro, porque você, de alguma maneira, deixou colar essa máscara, essa personalidade, que você está fingindo ser. Então, enfim, é mais uma coisa que a gente tem que olhar. E é determinante para ter saúde mental e emocional, que a gente tenha consciência disso. O que mais revela uma pessoa? Aquilo que ela fala ou aquilo que ela evita sentir? Olha, essas perguntas aí são filosóficas, né, senhora? Eu diria que o que mais revela é o que ela fala. Porque aquilo que ela evita sentir, ela de alguma maneira está escondendo. Então, não está revelado, né? Então, talvez pessoas como nós, que estuda, que autoconhecimento, que trabalha com autoconhecimento, possa perceber, mas a maioria não vai perceber o que não é dito. Mas eu percebo, eu consigo ver se a pessoa está na minha frente, se ela está escondendo alguma emoção. Uhum. Eu sinto o que ela está sentindo sem ela saber. Mas isso não é todo mundo que tem essa habilidade, né? Isso aí foi com experiência e foi com crescimento que a gente foi conquistando. Então, de alguma maneira, o que ela fala revela, assim, muito mais sobre ela do que o que ela está escondendo. E, com certeza, se sem ela falar, pode se perceber, imagina falando. Com certeza. Cada palavra que sai da boca dela é um sinal de quem ela é. É Com muita certeza. atenção no que as pessoas falam, ao que elas expressam e o que o corpo fala também. Vai revelar com certeza o conteúdo interno dela, sem dúvida. Se o ego tivesse medo de alguma coisa, do que seria?
de ser descoberto. O ego, ele não gosta de crescer, ele não gosta ele até gosta de aparecer, mas ele não gosta de saber, que saibam que ele está presente. O ego, ele é ardiloso. A pessoa egocêntrica, a pessoa egoísta é ardilosa. Ela, de alguma maneira, ela tenta dominar os outros e aparecendo mais que os outros. E se ela for pega, aí caiu a máscara dela, né? Ela não vai conseguir os intentos que ela está buscando. Então eu diria que a nossa estrutura egóica, ela é oculta. Ela não quer aparecer, apesar de que ela gosta de ser vista. Então ela fica nesse jogo de, se eu não aparecer, eu preciso de alguma maneira ser visto, eu preciso fazer algo para aparecer, mas se eu for muito visto, eu vou ser pego. Então ele fica nesse jogo de, a pessoa egocêntrica é assim. Ela é assim. Ela vai buscar aparecer, mas não pode ser o suficiente para ser pega. É uma situação dúbia enfim. Mas a estrutura egóica, ela opera exatamente dessa maneira. E qual silêncio diz mais sobre alguém do que 1000 palavras? Olha, vou ficar em silêncio. Eu acredito que o silêncio fala muito. Quando você pergunta algo para alguém e essa pessoa silencia, de alguma maneira ela está dando alguma resposta, né? Então, ele pode falar muito, mas é o que eu te disse ali no início, nem todas as pessoas conseguem perceber essa linguagem que não é expressada. Tem gente que não consegue perceber pelo corpo do outro que o outro está ansioso, ou que o outro está com raiva. Não consegue. Então, para essa pessoa, o silêncio não faz a mínima diferença. Mas, para algumas pessoas, sim, o silêncio fala muito. Se você pede alguém em casamento, se a pessoa não responde, você já tem uma resposta. Entendeu? Só para dar um exemplo. Então, o silêncio fala muito. Às vezes fala mais do que palavras. Agora, qual deles fala mais? Bom, aí existem inúmeros tipos de silêncio. Eu acredito que quando, por exemplo, numa relação existe muito silêncio, não existe diálogo, aquilo ali já está falando que esse relacionamento já chegou ao fim. Então eu acho que o silêncio nos relacionamentos, quando não tem a tentativa de conversar e se entender, já falou bastante. Existe diferença entre amadurecer e endurecer emocionalmente? Claro. Eu acredito que a pessoa que amadureceu, ela está se desenvolvendo, está chegando numa evolução, uma consciência de acordo e comparado a um estado que ela não tinha antes. Então ela amadureceu, ela cresceu, né? Então ela chegou num ponto de não retorno e aquilo vai dar um resultado na vida dela. Agora o endurecimento é quando a pessoa, de alguma maneira, começou a deixar de sentir ou deixar de expressar as emoções, seja por trauma, por medo, por dor. Ela começou a endureceu, parou no tempo. Então ela parou de expressar, parou de sentir, parou de falar o que sente, parou de tentar se relacionar também, porque ninguém se relaciona sem sentir ou sem expressar emoção. Se tu tá endurecido, tu não expressa, tu vai começar a somatizar no corpo, começar a ter, mais uma vez, problema com saúde, relacionamento, trabalho, dinheiro. A gente não tem como viver sem sentir. Impossível. Então, se você endurece o mundo sentimental, você para no tempo. Melhor sentir, nem que seja raiva e outras coisas, do que não sentir. Isso é fato. Psicologicamente, espiritualmente falando, a gente tem que sentir, tem que expressar o que sente. Senão para no tempo. Em que momento você percebeu que a autenticidade pode afastar pessoas? Quando eu comecei a ser autêntico, todo mundo começou a vazar da minha vida. E é bom, né?
Bom. É bom, porque se as pessoas começam de fato a se afastar de ti quando tu para de preencher a expectativa que elas tinham sobre você. E quando elas começam a se afastar, a gente começa a se encontrar e elas começam a se afastar. Então você começa a ser mais autêntica, você começa a deixar aquelas máscaras que a gente comentou nas outras perguntas, você começa a ser mais autêntica ou mais autêntico. E isso vai acontecer naturalmente um afastamento, porque essas pessoas, de alguma maneira, não se identificam mais contigo, ou tu não preenche mais a expectativa dela. E no começo é difícil, é desafiador, mas isso é muito bom. Você começa a se sentir depois mais livre, com mais liberdade de ser quem você é. E quando você, de alguma maneira, se completa com outras pessoas, com outros grupos, começa a de fato encontrar a sua tribo, aí é que você percebe o bem que você fez quando começou a ser você mesma. E retomando e respondendo definitivamente, quando eu comecei a ser eu comecei a perceber isso. E não sem dor, né? Continuei o meu caminho, não. Esse é o caminho, tem que ser, porque depois de um tempo também você olha para trás, olha para aquelas pessoas que se afastaram porque você começou a ser quem você é e você agradece. Não como de forma maldosa, graças a Deus aquela pessoa. Algumas até pode, né? Algumas graças a Deus, meu pai me livrou disso. Mas de fato, porque você tá mais feliz, você não tá mais tentando ser quem você não era. Gente, isso acontece principalmente e é mais dolorido com a família, tá? Muito. Com familiares, com amigos que pareciam maravilhosos. É onde você mais vai sentir dor. Outras pessoas, tanto faz, né? Então, eu acho que quando você perde, assim, aquele seu melhor amigo ou aquele melhor parente maravilhoso, aí você vê, tem um custo. Tem um custo ser eu mesmo. Mas a gente banca o custo. Tem gente que não consegue bancar o custo. Vai continuar infeliz pro resto da vida. Qual verdade emocional mais libertou você até hoje? Justamente essa necessidade de ser eu mesmo, de ser verdadeiro. E o fato de que eu, não faz muito tempo isso, tá? Me peguei tentando ser o que eu não era para manter pessoas por perto, isso foi uma verdade bem dura. Quando você se pega nesse lugar de, nossa, eu sou dependente emocional, eu sou um carente, eu falo que aquela pessoa quer ouvir só para manter ela por perto. E eu, enquanto astrólogo e tarólogo, não podia ser essa pessoa, né? Imagina a pessoa, eu sou profissional, a pessoa paga para ti para fazer um processo terapêutico, adquirir consciência. E você, com medo de perder o cliente, você fala o que ela quer ouvir. Isso não pode. Não pode acontecer. Tem que falar a verdade. Às vezes a verdade é dura. Pode ser que ela não volte. Eu te odeio pro resto da vida. Eu fui lá naquele tarólogo lá, não gostei. Meu bem, que bom, não volte então, porque eu não trabalho só por dinheiro, eu trabalho por propósito. Então eu preciso falar o que ela tem que ouvir para ela evoluir. Se ela não gostou, aí ela tem a opção de voltar ou não e seguir aquela verdade ou não. Mas se ela seguir, ela vai ter um bom caminho, esclarecimento e crescimento. Mas quando eu me peguei nesse lugar de dependência do que o outro pensava, isso foi dolorido. E a gente é assim, não é porque eu era tarólogo, astrólogo, terapeuta e mentor que eu não tinha esse padrão emocional, todo mundo tem. Conheço espiritualistas maravilhosos que ajudam muitas pessoas que têm falta de permissão, não consegue ser quem nasceu para ser, porque depende ainda da opinião do pai, da mãe, dos outros. Só existe uma pessoa que você tem que ouvir muita opinião e levar em consideração. Você mesma. Sim, eu botaria outra. Casamento. Sim. Casamento. A outra pessoa é um espelho seu. Ou escuta essa pessoa. Com certeza. Se é que você quer ficar junto com ela, né? Se você não quer ficar, siga seu caminho. Mas o casamento, a união a dois, é mais importante do que, inclusive, a relação com os pais. Porque a pessoa que você escolheu para evoluir, para ser o seu espelho,
tem que prestar muito atenção ali. De alguma maneira você é dependente dessa relação. É a única que um nível de dependência é aceitável. O resto, não, a gente não tem que ouvir uma crítica e se abalar. Isso não pode acontecer, isso é dependência. E a escolha diária, né? O casal, o parceiro que tu escolhe pra tua vida de estar trilhando contigo, ele é aquele parceiro que tu tem que querer estar com ele, né? Então isso Perfeito. acaba tornando verdadeiro, né? Claro, isso, e é por isso que eu digo, se você quer estar e tá, enfim, aí aceite a dependência e comece a trabalhar de alguma maneira como um espelho. Agora, se tá ruim, se você não quer ouvir, se você não aguenta, talvez você não tenha que estar com aquela pessoa. Aí siga o seu caminho. E tu imagina pra gente que hoje tá na era digital, trabalha com conteúdo, né? Tem que fazer conteúdo, tem que aparecer. A gente com a dependência que a gente tem, ele posta lá um conteúdo e não recebe lá, recebe 2 likes só. Fica, se abala. Não dá, né? Não dá pra se abalar. Não dá isso. Isso é dependência. E eu me peguei nesse lugar. Isso é péssimo. Então foi uma verdade dura. A gente trabalha até hoje, mas aceitar é o primeiro passo para quebrar esse padrão. É um padrão, né? Um padrão emocional. Vem lá do nosso sistema familiar. Nós vamos conhecer o Bruno um pouquinho mais, com 2 perguntas mais íntimas, tá, Bruno? Bora. Qual foi a dor que você tentou esconder do mundo, mas que acabou moldando quem você se tornou? Olha, poxa. Eu acredito que essa dor dos relacionamentos afetivos, das relações, foi a maior que eu tive. Eu sempre tive muito problema de relacionamento conjugal, né? Eu achava que eu tinha um karma. As coisas davam errado, isso deve ser karma. Tudo deu errado. Tive muito problema de família, de relacionamento com a minha mãe. Tive abandono de pai. Meu pai não me criou. Eu basicamente fui um sobrevivente. Fora outras coisas, abusos. Então, assim, essa dor dos relacionamentos com as pessoas, com a sociedade e num nível mais íntimo, no relacionamento afetivo com as mulheres que passaram pela minha vida, foi realmente assim, meu Deus do céu. Eu achei que eu tinha nascido para sofrer. E de alguma maneira, aquilo me moldou, aquilo me fez crescer. De 100 pessoas que eu atender hoje, 95 é mulher e 90 está se separando. E eu tenho que ajudar aquela mulher a ou se separar, ou se reeducar emocionalmente, para ir para um novo patamar de consciência. E se não fosse tudo que eu passei, eu acho que eu não teria tanta consciência e condição de fazer isso. Hoje, graças a Deus, estou muito bem com a minha esposa. A gente está planejando se casar. Eu acho que esse karma eu quitei. E coincidência ou não, estou na melhor fase emocional da minha vida. Então, é um reflexo, é um espelho. Eu realmente sofri muito em relacionamento. Quero dizer para quem está ouvindo, se tem problema de relacionamento, tem cura, tem jeito. E o segredo é o padrão emocional oculto. Não é sobre o outro. Não era sobre as mulheres que passaram na minha vida. Eu já fui até chifrado, tá? Mas não era a culpa delas. O meu padrão emocional era de infantil, de criança. Era de quem estava esperando ainda o colo da mãe e a compensação do pai que eu não tive. Então eu buscava nessas pessoas preencher realmente um vazio que não era a responsabilidade. Exatamente, o problema era meu. Então, quer dizer, não era um karma de relacionamento, eu nasci para sofrer. O meu padrão emocional moldava a minha vida. E eu fui aprendendo no sufoco, com estudo, com filosofia, com reflexão, com alquimia, com mudar o meu comportamento, com reforma íntima, com mentorias que eu fiz para mim. Eu preciso de ajuda. É muito importante buscar ajuda. Padrão emocional não se resolve. Vou ler um livro aqui. Não é assim. Não vai resolver. Precisa de ajuda. Precisa de orientação. Do outro, né? Com certeza, precisa de ajuda. Não sozinho não tem como. Vai ficar sempre andando em ciclo. O padrão emocional é isso. Você repete padrão. Quem não repete padrão? Quem já aprendeu? Não tem...
Todo mundo repete padrão. Você está sempre tendo problema de relacionamento, sempre tendo problema financeiro. Você tem um padrão, você tem que olhar. Não adianta acender vela. Vai ter que olhar, vai ter que se transformar. Eu acendi muita vela, tá? Não deu. Tive que me melhorar. Muito bem. Ter consciência disso, né? Pra gente conseguir melhorar alguma coisa, a gente tem que estar ciente daquilo para conseguir realmente ter a transformação. Perfeito, é o primeiro passo. Você já sentiu que precisava ser o apoio de todo mundo, enquanto ninguém percebia que você também precisava ser salvo? Ah, com certeza. Com certeza. E a gente costuma fazer isso, tá? Principalmente quem tá buscando adquirir consciência, tá? Quem tá despertando espiritualmente, buscando consciência, aí quer mudar todo mundo. A gente se torna até meio narcisista. Todo mundo tem que mudar e eu posso salvar todo mundo. O que acontece? Às vezes a gente entra naquela vítima de tipo, nossa, ninguém tá me olhando. Eu ajudo todo mundo, ninguém tá me olhando. Mas a responsabilidade é nossa, quem se colocou nesse lugar foi nós. Porque a gente, mais uma vez, por dependência, por necessidade de aceitação, quer salvar todo mundo, quer ajudar todo mundo e se coloca naquele lugar. Então eu tenho, como eu disse quando me apresentei, eu sou dirigente de uma sociedade espiritualista universalista. E lá aconteceu isso, de eu me colocar como líder salvador. E as pessoas projetam também, tá? É diferente o meio, né? Mas eu também era o líder salvador na família, dos meus pacientes. Eu também era essa pessoa. E isso tem um custo, porque você começa a se anular, ninguém vai te ajudar quando você mais precisar, porque você pode tudo, você salva todo mundo. Ninguém te vê como vulnerável e frágil. Então você, de fato, você cria isso. E a gente tem que se dar por conta de que a gente não pode salvar todo mundo. De que a gente, às vezes, busca esse lugar para, de alguma maneira, chamar a atenção, para ocupar um lugar que não é nosso. E a gente precisa saber que bagagem tem que soltar, que bagagem faz sentido levar. A gente não pode estar nesse lugar, esse lugar pesa. Então você muitas vezes está com dificuldade financeira, de prosperidade e até em relacionamento porque você está nesse lugar. Às vezes a pessoa que está numa dificuldade de relacionamento afetivo, num casamento, ela está tentando ainda inconscientemente ser a salvadora da família dela. E aí falta alguém em casa, falta alguém para os filhos. Isso tem sinais, gente, tem sinais. Às vezes a família está lá sempre pedindo ajuda, às vezes pedindo dinheiro. E você está sempre ajudando, sempre ajudando. E a sua família que de alguma maneira fica um espaço vago, você não está ali. A gente tenta salvar todo mundo, acaba se perdendo e não salvando quem tem que salvar. Por isso que eu digo que a gente tem que escolher a bagagem que tem que levar. Quem é a sua prioridade? Seus filhos, seu marido, sua esposa? Não tem como daí levar todo mundo nessa Kombi aí. Essa Kombi vai ficar superlotada, vai furar o pneu, todo mundo vai se dar mal. Gente, a gente tá numa era que é cada um por si, tá? Eu amo Jesus, tá? Eu sou time Jesus aí. Bora fazer caridade, Mas a era que a gente tá não é caridade a qualquer preço. Porque as pessoas têm que crescer e fazer por si. É cada um com a sua bagagem. Não tem como salvar todo mundo. Então esse lugar de tô salvando todo mundo não é bom. Parece bom, mas não é. E eu era essa pessoa. É time Jesus. O que tu precisa? Ah, vou te ajudar. Bruno, eu quero jogar tarô, não tenho dinheiro. Ah, paga depois. Vai nessa. Eu fiquei doente por isso. E pobre, né? Não é assim. Profissão é profissão. Caridade é caridade. Prioridade é prioridade, família é família. Mãe não é filho, mãe é mãe. Avô não é... Você não precisa, não tem obrigação de cuidar dos seus ancestrais, dar a vida por eles. Tem gente que tem um sonho, eu tenho que ficar rico para ajudar minha mãe. Mas e você, meu bem? Vai se ajudar? Sim. Primeiro você ajuda. Fica rica pra ti primeiro. Como você tentou a sua mãe? Ela possivelmente é maior de 18, né? Sim. Ela tem que correr atrás das coisas dela. Você corre de você. Isso não é egoísmo, gente. Não é egoísmo.
Na verdade, é até um narcisismo tu querer salvar todo mundo, porque você não é o centro das atenções aqui na Terra. Cada um tem o seu trabalho. A constelação familiar, ela traz isso, né? Que cada um tem o seu papel, tem que cumprir a sua parte ali para a própria constelação crescer, né? Perfeito. Se tu não cumpre com aquilo que tu veio trazer, tu não consegue evoluir, né? Tem a ordem no sistema, né? A ordem do sistema. Cada um tem o seu papel. E isso é muito importante, porque às vezes a gente está com um problema de prosperidade, saúde, todas essas coisas que a gente está falando e o sistema está desordenado. É verdade. É um aquário furado. Tá indo sua energia por um lugar. Sim. E você às vezes não tá vendo, tá? Às vezes tá dentro do núcleo familiar. E Bruno, qual é a tua visão, assim, como terapeuta homem? O que tu deixa de mensagem pro dia de hoje? Para os homens ou para todo mundo? Para todo mundo. Para todo mundo, enquanto terapeuta homem, olha, a gente tem que ter um certo equilíbrio entre ser abraçado e ter a disciplina de buscar as coisas. Aí essa energia masculina e feminina é importante. Eu não me chamo mais de terapeuta. Eu me chamo de mentor. Porque quando alguém me procura, eu não passo só a mão na cabeça, não. Eu falo a verdade e falo, se você não mudar esse comportamento, não adianta nem voltar. Não volte. Não volte. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Não fica o tempo todo buscando receber um colinho. É bom, às vezes é necessário, principalmente na hora de um trauma. Busca um passe, está sempre lá no centro espírita, sempre com um floralzinho para acalmar uma crise. Mas e a hora do fazer, da ação, da disciplina, do ritmo, da constância, do compromisso com a tua mudança? É necessária, né? Extremamente. E essa é uma energia, assim, mais masculina. Mais masculina. Eu sou meio que um pai para quem eu atendo. O pai que elas não tiveram muitas vezes. Que passa a confiança. Você consegue. Levanta dessa cama. Vai fazer. Bota uma roupa vermelha e sai desse lugar aí que você se colocou. Ninguém te colocou aí, foi você que se colocou. Não é culpa da sua mãe, não. Não é culpa do seu pai. Sai daí. Tem que ter isso. Não evolui sem isso. Não evolui. E às vezes o terapeuta holístico, até o psicólogo, passa a mão na cabeça. Ai, vem cá, toma um remedinho, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem se você não mudar, meu bem. Daqui a 3 meses tá de novo na mesma situação. Mesma situação. Tem que mudar. Tem que mudar. A gente tem que fazer, tem que agir. Sem agir não muda. Não tem como. Não acontece. Eu aprendi na marra isso. E a gente ainda aprende. Até hoje. Todos os dias. Exatamente. Não vai mudar nunca. É uma lei. Uma lei universal. Bruno, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, por escolher estar aqui conosco, por disponibilizar um pouquinho do teu tempo para conversar um pouquinho, né? O convite do Sintonia. Fica aberto o convite para tu ir lá conhecer o espaço, né? Tu e tua esposa. Sim, sim. E eu quero ser convidada para o casamento também, né? Sim. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre bom a gente falar para levar o autoconhecimento e pessoas como nós se unindo, cada vez mais vai chegando, vai atraindo mais gente. Alguém tem que abrir o caminho. Com certeza. E a gente começa. Parabéns pela coragem de fazer esse trabalho. Muito bem.